Mais uma vez, bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, vocês aí que nos assistem, neste dia maravilhoso, neste dia de domingo, em que nós celebramos o dia de Nossa Senhora da Assunção. E hoje, com esse evangelho que Deus nos coloca, essa boa notícia que Deus nos oferece, nos dá de presente, fala de Maria, nossa mãe, mãe de Jesus e nossa mãe querida. Vamos, você que tem sua Bíblia em casa, abra no Evangelho narrado por São Lucas. Evangelho narrado por São Lucas, capítulo 1, versículos 39 ao 56. Lucas, capítulo 1, versículos 39 ao 56. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração. Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Meus irmãos, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje a igreja celebra o dia da Assunção de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. É um dogma, essa celebração de hoje é uma celebração de um dogma da igreja. Um dogma não é uma imposição. Na verdade, o dogma já é algo que há muito tempo a igreja já vinha vivendo. Só que chegou um determinado momento que o Papa o proclama como fé para toda a igreja. Ele reconhece aquela fé e torna aquela fé uma obrigação, vamos dizer assim, já vivida para toda a igreja. Então, um dogma é uma verdade absoluta de fé que não pode ser negado por nenhum cristão. Então, nós acreditamos que Nossa Senhora foi assunta aos céus. Esse dogma de Nossa Senhora da Assunção foi proclamado pelo Papa Pio XII em 1950. E ele fala que Maria, ela foi assunta aos céus na sua dormição. O que significa isso? Maria, ela passou sim por um processo de morte natural, mas ela foi elevada de corpo e alma para o céu. Ela, radiante, esplendorosa de beleza, com o seu corpo transformado, ela é para nós imagem da nova Eva. Mulher que manifesta para todos nós como, na verdade, Deus sonhou, quais são os sonhos de Deus para nós. Ela que não teve pecado original, ela que não teve de maneira alguma nenhum pecado, ela é imagem da verdadeira igreja, da igreja fiel a Deus, da igreja unida a Jesus, dessa igreja que é mãe e mestra. Maria
ela é mãe e mestra, templo do Espírito Santo. E a igreja vê nela aquela imagem real. Nós também, igreja, somos templos do Espírito Santo, porque nós, no seio da igreja, habita o próprio Espírito Santo de Deus. E essa igreja, vamos dizer dessa forma, ela pare novos filhos de Deus. Ela gesta em seu seio novos filhos de Deus, para entregar ao mundo cristãos comprometidos com a fé, assim como Maria entregou ao mundo o próprio Jesus, razão e sentido da nossa fé. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós acreditamos que Maria está viva e ela está de corpo e alma ao lado de seu Filho Jesus Cristo. Ela que ora, que intercede por nós, ela que é esta mulher bem-aventurada. Por quê? Porque ela assumiu em seu seio, em sua vida, carregar o Salvador e assumiu esta missão de ser mãe de Deus, mãe do Salvador e mãe da humanidade. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, existe algo muito mais profundo em Maria. Porque certa vez Jesus falou que bem-aventurados são todos aqueles que escutam a sua palavra e a põem em prática. É interessante que certa vez Jesus pregando, uma senhora disse: bem-aventurados são os seios que te amamentaram. Nosso Senhor falou: bem-aventurados são aqueles que escutam a minha palavra e a põem em prática. Maria, muito mais porque foi a mãe do Salvador, porque é a mãe do Salvador. Maria é aquela mulher que escuta a palavra de Deus, a põe em prática. Maria é aquela mulher fidelíssima a Jesus, fidelíssima à palavra do Senhor. E ela nos convida, assim como convidou aqueles que estavam lá nas bodas de Caná. Maria nos convida a fazer tudo aquilo que Jesus nos disser. Porque nossa vida só tem sentido e razão de ser por causa de Jesus. Até a vida de Maria. Maria foi assunta aos céus, e Maria é mãe do Senhor, Maria é bem-aventurada, Maria é a mulher de todas as mulher das mulheres, entre todas as mulheres da terra. Maria é a mais importante, dentre todos os santos do céu, Maria é a mais importante. Agora por quê? Por causa de Jesus. Porque sem Jesus, Maria não seria nada. Foi porque ela assumiu em seu seio esta vocação, este chamado de Deus, de cumprir a missão, de ser a mãe do Salvador e de ser a primeira cristã, a verdadeira seguidora de Jesus, foi que ela se tornou a mãe da humanidade e ela teve, e no caso tem essa importância que nós, Igreja Católica, damos a Maria, porque foi Isabel que disse: desde agora e para sempre, ela mesma falou, Maria, né? Desde agora e para sempre as gerações hão de me chamar bem-aventurada. Não é somente aquela geração, não foi somente aquela geração que tinha como dever chamar Maria de bem-aventurada, mas todas as gerações têm o dever bíblico de chamar Maria de bem-aventurada, de feliz, porque foi aquela que assumiu em sua vida a missão de Deus e que se deixou guiar por sua palavra. É interessante que aqui na palavra, Maria, ela se manifesta também uma mulher, uma profetisa. Ela profetiza que o Todo-Poderoso está do lado daqueles que são mais pobres em espírito, que são mais simples, são os pequenos, aqueles que são explorados, aqueles que são rejeitados, aqueles que são marginalizados. E Maria também se coloca aqui profetizando que Deus derruba do trono aqueles que são vaidosos, que se acham superiores, que sorriem, que na verdade caçoam daqueles que acreditam em Deus. O Senhor, Ele derruba do trono os poderosos e eleva aqueles que são simples, os humildes, aqueles que não têm voz nem vez. Isso quer dizer o quê? Que Deus ama a todos, mas Deus está do lado dos mais fracos. Primeiro, para manifestar na fraqueza, para manifestar naquela fraqueza, o Senhor quer manifestar a sua força. E depois, para que o fraco não se vanglorie,
de seus próprios valores humanos ante o poder de Deus em suas vidas. Foi isso que aconteceu com Maria, uma mulher simples, do interior, pobre, uma mulher que talvez ninguém desse muito crédito, mas foi aquela que Deus escolheu para ser a mãe do Salvador, e foi ela que, numa grande simplicidade, mesmo depois sabendo que era mãe do Salvador, ela só sabia fazer uma única coisa, aliás, duas coisas: amar e servir. Sempre. Depois que descobriu, depois que conversou com o anjo, dialogou com o anjo, ela foi servir a sua prima Isabel. Foi, na verdade, fazer aquilo que toda dona de casa faz na casa, em sua casa: cuidar dos afazeres diários da lida de casa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, você que nos assiste, eu peço que todos nós possamos nos colocar diante de Deus numa postura de humildade, de simplicidade, e diante de nossas fraquezas, nós pedirmos a Deus que Ele nos eleve e que Ele nos fortaleça, e que tudo o que nós façamos seja para a maior honra e glória de Deus, e que nunca nós nos vangloriemos de nossos dons. Tudo vem de Deus, tudo é para edificar o reino de Deus. Um grande beijo no coração de todos vocês, e que nós possamos sempre rezar com fé a Ave Maria e pedir que Nossa Senhora interceda por nós neste dia tão bonito, dedicada à sua Santa Assunção.